Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde eu quero saudar a todos os ouvintes desta voz com a paz do Senhor Jesus, e que esta paz que excede a todo entendimento possa penetrar no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, e que você possa, em nome de Jesus, viver nesta paz para a glória de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 27. Mateus é o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade em nome de Jesus. Mateus capítulo 8 e versículo de número 27, que diz assim: Mas os homens se maravilharam dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, antes de nós chegarmos a esta pergunta que foi feita acerca de Jesus de Nazaré, é falar que Jesus, lá no Antigo Testamento, antes dele ser revelado como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, como aquele que morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos por ele, ainda não havia sido revelada como segunda pessoa da Santíssima Trindade a imagem do nosso Salvador. Então passa-se muito tempo dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos tempos antigos, e as pessoas, elas ainda não entendiam, não conheciam quem era este Jesus, quem era este Filho de Deus, quem era este Salvador da humanidade. Então, quando nós chegamos ao Novo Testamento, exatamente no livro que nós acabamos de ler, Mateus está escrevendo aos judeus, tentando explicar que Jesus era o cumpridor das profecias bíblicas, e então ele vai tratar de um Jesus que agora foi revelado, que nasceu, estava na terra e junto com os discípulos fez muitos milagres, curou muitas pessoas. Quando Jesus estava na terra, o aleijado levantou na sua presença, o surdo começou a ouvir, o mudo começou a falar, o cego começou a enxergar. Então as pessoas tinham noção de quem era Jesus. E quando aqueles homens, num episódio em que Jesus está dormindo no barco e os discípulos estão ao mar junto com ele, e vem uma grande tempestade, então Jesus levanta-se, acalma aquela tempestade, e depois dos homens verem ele acalmando a tempestade, eles fazem uma pergunta retórica que não havia necessidade de ser respondida. Eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando aqueles homens fazem aquela pergunta, eles têm noção de quem eles estão falando e de quem é a pessoa de quem eles estão perguntando. Aquela pergunta, na verdade, era uma admiração pela grandeza de quem é Jesus de Nazaré. E eu quero nesta tarde falar para você: Jesus de Nazaré é a maior revelação do amor de Deus à humanidade. Se não for a Jesus, você não estaria vivo aqui nessa tarde e não estaria ouvindo essa palavra. Mas porque um dia ele subiu em uma cruz, ele morreu por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou do túmulo, está vivo e vivo para todo sempre, e um dia há de voltar para nos buscar com ele. É por isso que você está vivo, é por isso que você tem saúde, é por isso que você respira, é por isso que você fala, porque Jesus vive, e é por ele, e é tudo através dele. É por isso que nessa tarde nós estamos aqui pregando sobre este Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo para todo sempre, e que nessa tarde nos faz estar aqui pregando para você, para que você se arrependa, para que você o aceite como Salvador, para que um dia você possa morar no céu de glória com ele. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
As pessoas, elas têm na sua visão que a maior tragédia da humanidade são as doenças, são as catástrofes físicas, são as catástrofes naturais. Mas na verdade, a maior doença que a humanidade experimentou, a maior tragédia foi quando em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, um homem agora peca contra Deus. E pecando contra Deus, ele se encontrava separado de Deus, destinado à morte e destinado à ira de Deus sobre a sua vida. Só que a Bíblia vai dizer que este mesmo Jesus, a quem esses homens estão perguntando quem é, fazendo uma pergunta de reconhecimento à sua grandeza, em João capítulo de número 3 e versículo de número 16, vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu esse Jesus, que é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Jesus do qual nós pregamos para você nesta tarde é o Jesus que salvou a minha vida, é o Jesus que salvou a tua vida, e é o Jesus, e é o único caminho, a verdade e a vida, o único Salvador, o Filho de Deus, aquele que um dia nos levará para o céu de glória. Mas para isso, necessário é nós reconhecermos a sua grandeza, e não somente reconhecer, mas aceitá-lo como o único, suficiente e Salvador das nossas vidas, e deixá-lo ser o Senhor das nossas vidas. E aí, quando nós fizermos isto, nós vamos reconhecer quem é este Jesus, quem é este homem, que a natureza, que as forças naturais e sobrenaturais lhe obedecem e estão sob o seu comando. E que nessa tarde você possa receber essa palavra e ser salvo por este Jesus, que é poderoso, que é santo e que é o único caminho que nos leva à salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.